tema é Isaías capítulo 6, e cada domingo Deus tem falado algo diferente ao nosso coração, e eu creio que nesta manhã Deus tem algo especial para a sua vida. Nós estamos aqui em nome de Cristo Jesus, e nós cremos que o Senhor Ele vai agir, continuará aliás agindo em nosso coração. Os tempos são difíceis, a realidade que nós vivemos não são tão favoráveis muitas vezes, ainda o sentimento, ou o clima de insegurança, de algumas tragédias fazem parte, aliás, de nossa realidade, e isso gera um medo no coração das pessoas, gerava um medo no coração de Isaías, todo aquele contexto, todo aquele cenário que o profeta está vivendo nesse momento, um momento difícil, perdeu o seu líder, o rei morreu, Uzias já não existe mais, a força de Israel já saiu, o povo está enfraquecido, tudo está acontecendo de uma forma inesperada. Todavia Isaías, ele toma uma decisão, ele faz uma escolha muito importante, e ele vai para o templo, e quando o profeta chega no templo, Isaías então começa a ter experiências novas, Isaías começa a ter uma direção nova para a sua vida, ele começa então a entender que Deus ainda tem coisas para fazer através dele e a partir dele, e aí então Isaías se enquadra, ele se encaixa no projeto de Deus, e é daí que nós começamos a falar o que esperar desse recomeço para a igreja, porque muitas vezes, por causa das lutas e das crises que nós estamos vivendo, nós não temos mais assim tanta expectativa, alguns já perderam até a esperança mesmo, quantas pessoas já ficaram no meio do caminho, já fracassaram, mas Isaías não, quando Isaías vai ao templo, nós vimos que Isaías ele tem uma experiência nova com Deus, ele tem um encontro real mesmo com Deus, falamos sobre isso, um entendimento claro de que Deus é soberano, ele vê o Adonai, o texto que ele fala aqui sobre o Senhor é o Adonai majestático em hebraico, ele tem essa percepção, ele percebe que como nós falamos na semana passada, havia um tempo, esse recomeço para nós, é um tempo de nós, de Deus encher, aliás, as nossas vidas, esse é o momento em que nós temos mais tempo para Deus encher as nossas vidas. E Isaías tem essa experiência quando ele chega no templo, a aba das vestes do Senhor encheu todo aquele lugar, e eu quero ministrar algo novo para nós nesta manhã, para o nosso coração, dentro do que esperar desse recomeço para a igreja. Em quarto lugar, se você está anotando os tópicos, está nos acompanhando, então anote aí, uma adoração verdadeira. O que esperar então desse novo recomeço para a igreja, para a minha vida? Uma adoração verdadeira. Nos versos 2 e versículo 3, diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, irmãos, nós estamos vivendo, na verdade, um tempo difícil com relação à adoração. Se você parar para observar, muitos nem sabem mais o que é adoração. Quantas pessoas sabem? Faça uma enquete, uma pesquisa, se você tiver tempo para isso, é claro. Não, as pessoas não sabem o que é adoração. Eu particularmente tenho muita dificuldade com a adoração nova. Eu tenho dificuldade mesmo de ouvir essa nova geração. É óbvio que nós não podemos generalizar, pegar todos, colocar dentro de uma caixa e dizer é assim, porque não funciona assim, graças a Deus por isso. Mas a maioria das músicas que você ouve nos dias de hoje, o objetivo principal é enaltecer um homem, é engrandecer a pessoa, não é a Deus. Palavras estão recheadas de autoajuda, o propósito é mesmo trazer um bem-estar para as pessoas. Então, para mim, em particular, é difícil ouvir essa nova geração de adoradores, essas adorações espontâneas, umas bobagens que a gente vê por aí e etc. Eu tenho dificuldade com isso. Então, quando eu quero ouvir
um bom louvor, sabe o que eu faço? Eu vou nas músicas antigas, né? Agora, com os aplicativos aí, então é mais fácil, né? Você assina aí, eu assino um da Apple, então eu vou lá, entro e vou ouvir os louvores antigos. Eu ouço Asaf Borba, eu ouço algumas antigas lá do Renascer Praise, eu gosto. Eu ouço Ademar de Campos, né? Eu ouço João Alexandre, eu vou ouvindo essa galera da antiga, né? O Logos, por que não? O Logos para mim é uma referência, né? Eu ouço esses hinos e o meu coração enche de paz, edifica. Quando eu ouço outras músicas, diante de Deus eu fico até perturbado, eu fico meio assim, meu Deus, esse negócio não está me ajudando em nada. Então, o que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo um tempo de confusão no aspecto da adoração. Muitos já nem sabem o que é adorar. Então, é isso que Isaías entende aqui, e essa visão que Isaías tem, é a visão que nós precisamos ter em nosso recomeço, né? Músicas que de fato edificam a Deus, que transformam a nossa alma, músicas que venham do coração de Deus para as nossas vidas, não para ajudar a nossa vaidade, a nossa esquizofrenia, não é para ajudar o nosso ego, não é nada disso. As músicas de adoração não servem para isso. A adoração é para engrandecer a Deus. A adoração é para aproximar o adorador de Deus e não afastá-lo, não levá-lo para uma outra direção, não no meio de uma confusão sistemática, lógica, objetiva, pensada, escrita, organizada, para começar a afastar o homem de Deus. Esse tipo de adoração é uma adoração que não entra no coração de Deus, que não sobe, que não reflete a santidade, a majestade, a grandeza do nosso Senhor. E o Adonai não quer esse tipo de adoração. Ele não precisa, ele não necessita disso. Então, na minha experiência particular, e na minha experiência como pastor, como leitor e como pessoa de Deus, eu entendo que nós estamos muito distantes, que as pessoas, aliás, estão muito distantes daquilo que de fato é uma adoração a Deus. Então você precisa filtrar muito melhor a sua lista, né, de músicas, a sua lista de adoração. Isso eu estou falando no sentido de música, de louvor. Não dá tempo de nós entrarmos aqui em todos os aspectos de adoração, mas uma coisa fica evidente nesse texto, que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória de Deus, ela é exclusiva. Deus, Ele é o único que deve ser adorado. Ele é o único que merece a verdadeira adoração. A adoração, ela não pode caminhar em direção ao homem. A adoração, ela não pode ser dividida. A adoração, ela não pode ser trocada. Ela não pode ser comprada. Ela tem que ser única e exclusivamente para Deus. Então todos os momentos, todas as manhãs, todas as circunstâncias de sua vida, quando você e eu estivermos adorando, nós precisamos pensar, será que essa adoração é para Deus? Ou essa adoração é para me ajudar? Ou essa adoração é para eu ficar bem? Ou essa adoração é para desestressar? Aí não precisa das coisas de Deus. Aí você pode desestressar de qualquer outra forma, menos confundir o que é a adoração reverente a Deus com aquilo que é para o homem. Então esse tipo de adoração que nós estamos falando, Isaías estava vivendo um tempo onde a adoração a Deus estava completamente distorcida. Os levitas já não eram mais uma referência, o sacerdócio está corrompido, havia uma confusão profunda na adoração. Prova disso é a morte do rei Uzias. Estava tão confuso o negócio que Uzias, ele vai fazer o quê? Ele vai adorar a Deus, ele vai oferecer o sacrifício é adoração, e não era a função dele. Quem deveria fazer isso era o sacerdócio, era o sumo sacerdote, eram estas pessoas. Percebe como a adoração nesse período na história de Israel está distorcida, e esse homem paga um preço altíssimo por não compreender que Deus não divide a glória dele com ninguém, que Deus não divide a adoração que é somente a Deus
com ninguém. Então, mesmo assim, mesmo diante de toda aquela confusão, Isaías vai ao templo. E Isaías, então, quando ele chega no templo, Isaías vai aprender com os serafins, seres angelicais, seres celestiais, como adorar a Deus. Então nós precisamos aprender a adorar a Deus. Nós precisamos resgatar isso. Interessante que ele aprende na igreja. Ele não aprende num bar. Ele não aprende em uma padaria. Ele não aprende em outro lugar. Ele aprende na igreja, no templo, na casa de Deus. E ali então ele vê os serafins. E ele percebe que os serafins estão acima dele. Ele está acima dele, na posição de servo, nos pés. E ali então ele mostra o alvo, os serafins apresentam, mostra o alvo da verdadeira adoração, que está sentado. Os serafins estão olhando, estão focando, seres incandescentes aparecem. Interessante que os serafins só aparecem aqui, e eles estão mostrando, estão direcionando. Olha, Isaías, você deve adorar aquele, você não deve adorar a nós, você não deve adorar o rei. Tira esse negócio do rei do coração, já se passou. Eu sei que você está triste, Uzias morreu, mas agora você tem que adorar a Deus. É aquele, ele é o centro, ele é o alvo, é ele que está sentado, e nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para ensinar você, nós estamos aqui para mostrar para você como que se adora o Adonai, como que se adora a Deus. Então é importante, meu irmão, que você saia daqui nesta manhã, e você que está em sua casa nos assistindo, que você precisa aprender nesse novo recomeço a adorar a Deus, e os serafins vão ensiná-los. Os serafins vão mostrar esses posicionamentos aqui do serafim. Não está aqui simplesmente por estar, né? Com uma asa cobre aqui, outra asa cobre o pé, outra asa cobre o rosto. Não é só para você saber como que um serafim fica coberto, quais são as funções da asa. Não tem nada a ver com isso. Nós precisamos entender que ele está sinalizando, que ele está mostrando para Isaías como que eles vão adorar a Deus. Então, mediante isso, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Isaías, os serafins, aliás, ele mostra que o adorador deve ser purificado. Por isso, então, que ele vai, e no verso de número 7, e toca na boca de Isaías. Ele pega lá com uma tenaz, e ele volta e toca na boca de Isaías para purificação. Ou seja, nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas a adoração, o verdadeiro adorador, aquela pessoa que vai adorar a Deus, é importante que ela esteja purificada. Quando nós estamos na casa de Deus, quando nós vamos para a casa do Senhor, é importante nós lembrarmos disso, meus irmãos, que nós precisamos ser purificados. Pastor, mas eu sou um pecador. Tudo bem, eu também sou, mas pelo menos no caminho da igreja, nós precisamos pedir perdão a Deus, precisamos colocar a nossa casa em ordem, precisamos nos purificar para entrar na presença de Deus, e a partir de então, com os nossos lábios, oferecer a Deus uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor. Então é importante que você entenda que não dá para chegar diante de Deus de qualquer maneira. Para com esse negócio. Para de achar que você pode vir sujo, como um porco, como um animal fedorento, adorar a Deus. Não faz sentido isso, meus irmãos. Nós precisamos de purificação, e a única coisa que nos purifica é o sangue de Jesus Cristo, é buscarmos o perdão de Deus, é lamentar pelos nossos pecados, é chorar, como eu estou ensinando na escola bíblica, de que falamos ontem à noite, chorar pelos nossos pecados, porque naquele grande dia nós vamos sorrir. Percebe a diferença? Pessoas vão adorar a Deus de qualquer maneira. Pessoas vão adorar a Deus, elas saem do lamaçal de pecado e já se prostram já vão para o altar, e ali pensam que Deus vai receber essa adoração, mas Deus não vai. A adoração a Deus, ela está envolvida com purificação. Nós precisamos nos purificar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode pedir perdão a Deus, você pode se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou um pecador, Deus, eu tenho tendências a esse mal, mas nesta manhã eu te peço perdão, Senhor, eu te peço a tua ajuda. Percebe como é fácil?
Não é difícil, meu irmão, é se humilhar, é se prostrar diante de Deus, é rasgar o coração. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai pecar em sua vida, você vai, porque o homem é caído, a natureza humana é caída, mas Deus nos levanta quando nós nos arrependemos de nossos pecados e nos coloca de pé, e nos faz andar triunfante, e nos faz romper altaneiros, porque Deus está conosco, aleluia. Deus está no meio da igreja, meu irmão. Deus está querendo receber a sua adoração. Não importa o que você fez, você que está nos acompanhando nesta manhã, isso para nós não é relevante, mas se você se colocar diante de Deus e pedir perdão para que Deus te purifique, Deus vai aceitar a sua adoração, aleluia. Deus vai aceitar o seu louvor. Ainda há esperança para você, meu irmão. Olha que coisa forte, os serafins estão ensinando como deve adorar o Adonai. Tem que ser purificado. Eles pegam lá com uma tenaz e vem e toca na boca de Isaías e ele é purificado naquele momento. Uma outra coisa importante, todos os 3 verbos que estão aqui no verso número 2, o verbo cobriam e voavam, descrevem uma ação contínua. Esses verbos estão ligados a essa ação contínua, ou seja, é uma cena de movimento constante da ordem divina. Então a primeira ação contínua, eles cobriam os rostos, mas não cobriam os ouvidos, porque a ideia da adoração é você ouvir a Deus. A ideia da adoração não é você ficar bisbilhotando a Deus, querendo saber como Deus é, tipo assim um Zé Povinho, sabe? Ficar lá olhando, o que Deus está fazendo agora? Não é. Você tem que estar com seus ouvidos atentos, habilidosos, sem bisbilhotar. Não precisamos ver como Ele é, porque Deus é Espírito, e a palavra nos diz que importa que adoremos a Deus em Espírito e em verdade. Então não são caricaturas, criadas por mãos humanas, que não se movimentam, que não fazem nada. Mas é ouvir a voz de Deus, discernir o Santo Espírito de Deus, ministrando ao nosso coração, e direcionando as nossas vidas para uma verdadeira adoração. Os serafins estavam atentos, os serafins estavam tentando ouvir. É interessante como esse nosso sentido ele é aguçado, né, de ouvir. Se você perder a questão da sua audição, você perde os seus reflexos. Né? Você não consegue mais ter uma visão, o seu campo de visão e de ação é limitado. Por isso que era importante eles ouvirem, por isso que era importante eles estarem atentos à voz de Deus. É importante para você, quando você vai adorá-lo, estar atento à voz, aquilo que Deus vai falar ao seu coração, aquilo que Deus vai direcionar a sua vida, não ficar prestando tanta atenção. Interessante como na adoração a gente fica prestando atenção, né? Você fica lá com o olhão olhando para as pessoas, né? Agora eu recebi uma caricatura no WhatsApp que eu acho muito engraçado, são 2 olhos assim saltados, né? Tem aquela parede e os 2 olhão assim, né? Daí tem coisa que alguns contextos a gente coloca aquele zoinho lá, né, para brincar. Mas tem crente assim, né, aquele olhão, não consegue prestar atenção no culto, porque está bisbilhotando, não está envolvido na adoração. Não está prestando atenção, não estou dizendo que você não deve olhar, né, mas prestar atenção, estar com seus ouvidos atentos. Os músicos sabem do que eu estou falando, né? Se não tiver com o ouvido atento ali, pronto, vai virar em nada. Um vai numa nota, outro vai na outra, outro vai na outra, pronto, fez uma salada e é para Jesus, né? Ainda se glorificam. Nada. Tem que estudar, tem que saber, tem que se preparar, tem que dar o melhor. Tem que decorar esse negócio mesmo, que é difícil. Sabe, para que haja uma harmonia, os serafins estão assim, adorando a Deus com excelência. Não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Tem crente que vem aqui para ver como que está o outro. E não é essa a ideia. Aqui é lugar de adoração, é lugar de louvor. Então o que você espera para esse recomeço? Melhore a sua vida de adoração. Vai mudando isso na sua mente, no seu coração. Sabe? Então eles cobrem o rosto, eles não estão preocupados em ver a Deus, porque não é esse o sentido, mas a preocupação dos serafins é ouvi-lo. A sua preocupação é ouvir. E Jesus dá vários sinais com relação a isso. Vários sinais, que não importa, não é importante você ver, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então nós temos que crer em Deus pela fé e adorá-lo de todo o nosso coração. Eles cobrem os pés.
Isso mostra metaforicamente a atividade, né, na direção da vida. Os serafins cobrem seus pés, renunciam uma intenção de escolher o seu próprio caminho. A adoração está ligada a isso. Você cobrir os pés, você não vê para onde você está andando, você tem que ser direcionado, alguém precisa te levar, e esse alguém que os serafins queria que instruísse o caminho era o Adonai. Para onde o Adonai mandasse, eles iriam, para onde ele ordenasse, eles iriam, eles fariam. E a última coisa que eu aprendo com essa adoração dos serafins aqui, é que eles cobriam, aqui com as duas asas eles voavam para servi-los. Interessante que o serafim nunca voou acima de Deus, sempre é dos lados, sempre é na direção, porque nada está acima de Deus. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, nada fica acima de Deus. Então eles voam em direções opostas, em direções laterais, porque a ideia é servir. O adorador é um servo, meu irmão. O adorador, ele está constantemente voando, servindo, em atividade. Esses três verbos mostram isso, mostram a atividade. Se você é um servo de Deus, se você quer ser um adorador, comece a servi-lo. Nunca esteja acima daquele que você está servindo. Percebe como é um perigo aqui essa adoração? Porque muitos querem estar acima. Muitos dizem, eu estou acima da média, né? Não, só Jesus. Nós somos servos. Nós somos adoradores. E aí, por fim, os serafins ensinam como adorá-lo. Ele vai dizendo, santo, santo, santo. Né? Essa repetição. Interessante, 3 vezes, né? O número 3 tem muita importância nas Escrituras, mas ele vai dizendo, santo, 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 né? Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth. Ele está mostrando aqui, dentro desse cântico contínuo que não para. Interessante que aqui não tem espontâneo, né? Interessante que aqui não tem essas frescuras que o homem gosta de incrementar, mas aqui não é lógica, é sistemática, o tema principal é apenas a santidade de Deus. Ele está dizendo, aquele que nós estamos adorando, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, ou seja, não há dúvida, não há questionamento, não há possibilidade de haver alguma mancha. Ele está acima de todos, a glória deve ser dada a Ele, a glória está representada aqui através da totalidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa repetição aqui em hebraico, dentro dessa literatura, tem uma importância fantástica, porque ele está mostrando uma totalidade, 3 repetições: santidade verdadeira, santidade suprema, santidade real. Ele é o fiel, Ele é puro, Ele é incomparável, Ele é diferente, Ele é separado, Ele não é igual aos demais santos que você vê por aí afora, mas o Deus que nós servimos, o Deus pelo qual nós adoramos, Ele é santo, aleluia. Vamos aplaudi-lo bem forte nesta manhã. Deus é santo, meu irmão. Adonai é santo. Nós não somos santos. Nós buscamos uma vida de santidade, porque Ele é santo. A adoração é feita a um santo, que é o Senhor nosso Deus. A adoração é diretiva, a adoração é lógica, a adoração é real, a adoração é equilibrada, a adoração ela tem começo, ela tem meio e ela não tem fim. Já pensou nisso? Não para aqui, né? Ela tem começo, começa quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ela tem um meio. Ela tem um meio enquanto a igreja se faz presente na terra até o dia do arrebatamento que nós aguardamos, mas ela não tem fim, evangelista Joel, porque lá no céu nós vamos adorar o tempo todo. É por isso que nós precisamos entender que Deus, Ele exige, Ele espera, Ele almeja de nós uma verdadeira adoração. Então, nesse novo recomeço, meu irmão, comece a adorar a Deus de uma forma certa. Retome isso.
Pastor, então tudo que eu fiz até agora foi errado? Não sei. Eu não posso julgar você. O que eu estou dizendo é que Isaías era um adorador desde do seu nascimento. Mas Isaías, nesse recomeço em sua vida, ele aprendeu com os serafins como adorar a Deus. Será que nós não precisamos mudar algumas coisas? Será que nós vamos ser tão arrogantes ao ponto de achar que não, eu sou um verdadeiro adorador, eu estou voando na nave do templo? Ou nós temos que aprender? Eu quero aprender, meus irmãos. Eu quero aprender como adorar a Deus. Eu quero recomeçar direito, retomando princípios éticos, morais, princípios literais da adoração, porque nesse recomeço, Deus ele voltará a buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu te convido a colocar-se de pé, nós vamos fazer uma oração. E aí nós vamos encerrar a nossa reunião nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, Vitor, solar um hino aqui, por favor. Glória a Deus. Semana que vem a gente continua, hein? O que esperar desse recomeço? O que esperar desse recomeço? Uma adoração verdadeira. Nós estamos diante daquele que é santo. Nós estamos diante daquele que é puro, daquele que é verdadeiro, daquele que não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, eu penso assim, o meu tempo ele é extremamente raro. E é mesmo, se você desperdiça o seu tempo, você é um tolo, como diz Provérbios. Um insensato, né? O que eu quero dizer com isso? Que eu preciso também ser seletivo. Eu separo as melhores literaturas. Eu separo as melhores músicas que engrandecem a Deus, que edificam a alma. Sabe? Eu entendo que esse deve ser o nosso procedimento e o nosso comportamento. Isso deve glorificar a Deus. Então aprenda. Aproveite esse novo tempo para você aprender a adorar o Adonai, porque Ele quer uma verdadeira adoração. Pai, nesta manhã, nós estamos aqui, ainda diante do Senhor. Senhor, nos ajuda a adorarmos o Senhor. Nos ajuda, Deus, a darmos a Ti a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Nos ajuda, Deus, a engrandecer o Teu único e santo nome. Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida de santidade. Ó Deus, os serafins deixaram claro que dentro dessa questão de adoração, quando eles vão ensinar Isaías, fica evidente, não há sombras e dúvidas, ó Pai, que estavam adorando, que Isaías iria adorar um Deus separado, um Deus diferente, um Deus puro, um Deus fiel, incomparável. E mais à frente ele vai ver que esse Deus é maravilhoso, que Ele é um conselheiro, que Ele é um Deus forte, que Ele é o príncipe da paz. À medida que Isaías vai andando com Deus, a revelação vai ampliando, a adoração vai se tornando o centro. À medida, Pai, que nós, nesse recomeço, formos caminhando com o Senhor, que o Senhor vai nos mostrando, que o Senhor vai nos revelando, que o Senhor vai nos direcionando, Pai, a uma vida pura, de santidade, equilibrada. Senhor, santifica o ministério de louvor desta igreja. Pai, purifica os Teus filhos. Eu sei que eles são falhos, que eles são pecadores, mas a Tua graça, Pai, os basta. A Tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. Continue usando o ministério de adoração desta igreja para transformar vidas, para ir mais longe, para irem além.
Dá a ele sensibilidade, ó Deus, para fazer as coisas ao Senhor com excelência. E não mais de qualquer maneira, Pai. Capacita-os. O dom vem do alto. O dom vem do Senhor. E eu creio que o Senhor vai derramar dom sobre esta igreja. E fazer desse lugar um centro de adoração. Um centro de encontro. Um centro de renovação. Um centro, ó Pai, de mudanças. A começar por nós. Em nome de Jesus, Deus. Eu abençoo a tua obra, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos nesta manhã, e que esta santidade jamais parta da nossa mente, do nosso coração, pois essa é a oração que eu faço pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém.